Aula de zumba, prof. Começando com tudo. Bota Direito um bailão penal aí, na professor. família. Estão Bota um bailão. preparados? Vamos. Ai, gente, eu não consigo ouvir vocês direito. Eu tiro, porque senão vocês não ouvem a minha música e daí eu não consigo ouvir vocês direito. Vou ter que colocar novamente. Vamos cá. Come here. Direitinho. Como passaram o final de semana? Ei. Cadê a Denise, gente? Denise, cadê você? A Denise entrou, né? O microfone tá bem baixo, professor. Microfone? Deixa eu ver aqui. Não, Agora melhorou quando você colocou na boca. Não, eu fico... Sabe? Sabe? O pardal. Anta começou a desfazer a espuminha que a Anta pegou e jogou fora. Ah. Anta se chama Letícia. Aí o João pegou outro dia e deu risada. Falou, tá vendo para que servia aquela espuma que você estava xingando aquele dia? É para isso. Vamos lá, gente. Deixa eu entrar aqui no nosso material. Fechei aqui meu WhatsApp, porque senão eles não deixam a gente trabalhar. Vou abrir o material aqui para a gente colocar aqui. Assim. Professor, eu te mandei o trabalho ontem, tá? Tá, eu nem abri ainda. Eu vou abrir. Desde quinta que eu não abro. Alguns já estão até com notas. Vocês perceberam que alguns já estão com as notas? Sim. O José leva a sério as coisas que a gente fala para ele. Eu mandei e já tava tudo certo lá os meus. Não! Certo! Não! Aqui não é... Tem que levar a sério, pô. Com certeza, José. Isso. Vamos lá, relembrando que a gente estudou a aula passada. Bom dia, Tami, Natália, Marlon, Lucas, José, Wellington e a Denise. Bom dia, só vocês, gente? Só tinha 8 alunos da aula da professora Tati? Você vai passar na OAB, né, professor? Fazer o quê? Eu vou começar a assistir a aula anterior para ver quantos alunos tem e quantos alunos vêm para mim. Só para mim olhar. Bom dia, gente. Vamos lá. A aula passada nós estávamos estudando sobre os elementos objetivos do tipo, lembram-se? Eu já sei o que está faltando aqui. Espera aqui, só um pouquinho. Nossa, mas eu nunca dei aula tão escura assim. Por que tá escuro assim? Agora eu lembrei. Melhorou. Vamos lá. Nós estávamos falando a semana passada sobre os elementos objetivos do tipo. Falamos sobre dolo e culpa, lembram-se? Estudamos dolo e culpa e paramos no crime pré-ter-doloso, não é? Estudamos todas as formas de dolo, as espécies de dolo que existem. Vocês estudaram que dentro do direito penal a gente sempre fala de dolo direto e dolo eventual. Dolo direto é quando a vontade é consciente e direcionada à prática do crime. E o dolo eventual, ele vai estar direcionado quando o sujeito assume a responsabilidade de causar o resultado, tá? E também falamos da culpa, falamos dos 3 elementos da culpa, do crime culposo, da falta de dever objetivo de cuidado, que é o sujeito agir com imprudência, negligência ou imperícia, e as espécies de culpa, que são a culpa consciente e a culpa inconsciente. As espécies de culpa
da culpa consciente e a culpa inconsciente, qual que é a diferença básica deles? Vamos ver se vocês lembram. Vai, José. Você lembra, José? Quais são? Na culpa consciente, É o um que sujeito foda e ele... o outro que fudeu, né? Eu lembrei agora. Não, isso daí é dolo eventual Ah, e fica tô falando que a agora. professora ensina isso daí, você vai ver só. Isso aqui. Um que foda e outro que fudeu. Colocar na Ai, prova do José, AB. Lembrei. como que é? Professora, na culpa consciente, o sujeito ele prevê a possibilidade, mas não faz nada. Na inconsciente, ele prevê, mas não passa pela cabeça que vai acontecer. Exatamente. É a previsibilidade que na culpa consciente ele tem, né? Ele tem essa previsibilidade. Já lá na culpa inconsciente, ele não tem essa previsibilidade. Ele acaba agindo com dolo, desculpa, com imprudência, negligência ou imperícia, ok? Pode ser. Cuidado aí. Na culpa inconsciente é fudeu e no dolo eventual é foda-se. Tá, José? É isso que você não pode esquecer. Não é Ô, professora, o José fica me mandando esses negócios aí, ó. Ele acabou de falar coisa errada aqui. Não fala coisa errada, pelo amor de Deus. Fica ajudando a Denise, mas não faça errado não, prof. Ah, tá. Gente, vocês viram? Ficou calor esse final de semana e agora parece que o tempo já está mudando de novo para o frio, né? Oh, meu Deus do céu. E o crime pré-terdoloso, para finalizar e iniciar a nossa aula de hoje, que é intercrimes, é aquele que tem dolo no antecedente e culpa no consequente. O dolo veio da vontade direcionada e a culpa veio da consequência da conduta. Ele não queria aquele resultado, mas ele acabou causando como consequência da conduta que ele tomou. Lembram-se disso? Isso é o crime pré-terdoloso. Exemplo, lesão corporal seguida de morte, aborto com resultado morte ou lesão corporal, latrocínio. São todos crimes em que você tem um fim direcionado, que é o dolo direcionado a uma conduta. No entanto, quando ele toma determinada conduta, acaba acontecendo outro resultado. E daí ele responde nesse resultado pela culpa, mas o dolo, ele persiste na conduta anterior, ok? Isso é o crime pré-terdoloso. Hoje, a nossa aula é de intercrimes. E aqui o direito penal ele começa a ter um sabor mais gostoso, né? Ai, professor, mas tem um monte de teoria. Tem teorias, mas são pouquíssimas. E é aqui que a gente começa a entender como que se caminha a questão do crime. Como que se caminha a questão da realização de uma conduta criminosa e como que eu faço essa análise, tá? Lembrando-se que dentro do intercrimes, que é o chamado caminho do crime, nós temos, na verdade, 4 fases básicas. São 4 fases que existem dentro do intercrimes, mas, no entanto, nós vamos ter a apresentação de algumas situações que não são caminho do crime. Meu Deus, que isso? Isso aqui é o que vocês vão fazer no quadro, no caderno de vocês, e eu vou passar no Word para vocês, tá bom? E daí vocês vão ver o que nós vamos colocar ali, tá bom? Ô, prof, Oi. o seu áudio tá bastante chiado. Porque eu coloquei perto, calma aí. Melhorou? Agora tá bem baixinho. Melhor? Tá. Tá, eu vou tentar ficar bem longe assim, tá? Então, quando a gente fala de caminho do crime, eu vou abrir aqui um Word e vou jogar o Word para vocês. Como que vocês vão colocar aí no caderno de vocês, tá bom? Deixa eu pegar aqui e compartilhar. Estão vendo aí? Intercrimes? Uhum. Então, todas as vezes que a gente coloca o intercrimes, nós vamos colocar como caminho do crime, tá?
Então, todos esses que falamos de intercrimes, nada mais é do que o caminho do crime. E para a gente estudar o caminho do crime, vocês vão ter que ter uma linha de condutas que são tomadas dentro desse caminho do crime, tá bom? E aí nós vamos colocar as fases e falar de cada fase que tem aí para vocês. Ok? Nós temos as 4 fases que são as fases do intercrimes. A primeira fase, ela é a chamada de cogitação. E ela vai estar aqui, ó, na primeira caminhada para se iniciar uma conduta criminosa, ok? Lembrando-se que todas as vezes que nós falamos da cogitação, a cogitação é a fase que o crime ainda está na cabeça do sujeito. Como assim, professora? Ele ainda não passou a exteriorizar atos que pudessem levar a considerar uma conduta que ele está praticando como criminosa. Por quê? Porque nessa fase, o crime que ele quer praticar ainda está aqui, ó, na cabecinha dele. Ele não passou a externar esses atos ainda. E por isso que ele ainda está na cabecinha deles, tá bom? A cogitação é na cabeça. Está na fase mental ainda, na cabecinha do criminoso. Que não ok? é crime ainda, né, prof? Não é crime ainda. Ok? Não é crime ainda. Então, a cogitação está na fase da mente do sujeito, na primeira fase do crime, que é na mente do sujeito, tá? Uma coisa que vocês precisam saber é que aqui eu não tenho a criminalização do sujeito, eu não tenho a imputação de uma conduta para o sujeito. E daí já fica o que eu posso falar para vocês é uma dica, tá? Fica uma dica para vocês. Qual dica? Assistam o filme Minority Report, tá? Nesse filme Minority Report, ele tem um intercrime diferenciado. Ali, o sujeito ele é perseguido pela polícia a partir do momento que ele começa a pensar no crime. Então, ele já consegue identificar, a polícia consegue identificar dentro da mente dele, quando ele começa a pensar em realizar determinado crime, porque nós chegamos a um futuro, ficção científica, a um futuro tão dimensionado e tão desenvolvido que a polícia consegue, por meio da alta tecnologia, entrar na cabeça das pessoas e investigar a cabeça das pessoas se elas estão querendo cometer crime ou não. O filme é com um Tom Cruise. Professora, Oi. Coloca o nome que é em inglês. Vou colocar aqui no chat, que o meu chat não está querendo abrir. Deixa eu verificar. Abriu agora. Minority. Oh, meu Deus. Minority Report. Tá ótimo. Conseguiram receber aí? Assistam esse filme, é muito bacana. É um filme que se você vê assim na capa, você não dá nada para ele. Mas ele é muito bacana mesmo, tá? É um filme que trata muito dessa questão de criminalidade lá no futuro. E às vezes a gente pensava, né? Na época que eu assisti, que é um filme de 2002, eu pensava, nossa, mas não tem nada a ver. Isso aí é muito viajado. Hoje a gente vê que não, tá? Hoje, com essa questão da inteligência artificial que nós estamos vivendo aí, a gente vê cada dia mais o quanto nós podemos estar perto disso daí, tá? Vou passar aqui para vocês um print screen do filme, né? Minority Report, uma nova lei, tá bom? Deixa eu passar aqui. Eu acho que o screen não vai aqui, né? Eu dei aqui no chat.
Depois eu passo para você, o Ellison. Já estou mandando aqui. Porque comecei a entrar aqui, eu tinha saído do WhatsApp, daí ele não tinha entrado aqui. Dei o print. Professora, mas como assim não tá perto disso, né? Não tá perto de acontecer o que acontece aqui, né? Se nós lembrarmos da inteligência artificial hoje, né? Às vezes, eu fico assustada, porque às vezes eu falo, agora foi. Às vezes eu falo de uma coisa e ele simplesmente falei perto do celular de algo e depois eu entro no meu Facebook ou no meu Instagram e daí vem a propaganda da coisa que você vai. Quando eu fui comprar geladeira, eu falei assim, eu precisava ver geladeira. Quando eu abri meu Instagram e meu Facebook, vinha ofertas de geladeira. Comecem a prestar atenção nisso. Dentro E daí você fala, mas o que é isso? Isso é inteligência artificial que tem no nosso celular, né? O nosso celular, ele capta, são os códigos que tem e que acaba tendo lá. Então, quer dizer, nós não estamos tão longe disso que vocês vão ver no filme, né? É lógico que precisaríamos de uma estrutura de justiça muito maior do que a estrutura que nós temos. Principalmente de um sistema penitenciário que vá buscar esses criminosos antes deles entrarem para a criminalidade, de forma à ressocialização deles. Então, é bem bacana o filme, faz uma análise bem bacana. Fica aí a dica para vocês para o final de semana, tá? Então, aí... Já hoje, na aula, pode parar a aula aqui que eu já estou batendo filme. Isso daí, para vocês entenderem como que é a cogitação. O sujeito está na mente ainda, eu quero matar determinada pessoa, eu quero roubar um banco, né? Então, ele ainda está na mente, ele não está exercendo nenhum ato externo, não está praticando nenhum ato externo. Eu vou deixar vocês aqui no mute, porque eu vi que está dando bastante interferência aqui, tá? Eu mutei todos vocês. Então, essa é a primeira fase do caminho do crime, tá? Passando para a segunda fase, nós temos a fase da preparação. E o que seria essa fase da preparação? A fase da preparação, gente, é quando o sujeito começa a praticar os atos necessários para a execução do crime. Como assim, professora? Por exemplo, eu quero matar alguém. E eu decidi que eu vou matar alguém com o uso de veneno. Então, eu já vou atrás para comprar o veneno. Então, quer dizer, a minha conduta na busca da morte já começa a ser exteriorizada quando eu estou me preparando para cometer o crime, tá? Então, por isso que a gente fala que a preparação é quando o sujeito passa a tomar condutas que são imprescindíveis para que ele pratique o verbo do tipo penal. Então, ele começa a tomar condutas que é necessária para que ele pratique essa situação, esse tipo penal que ele pretende praticar, tá? Então, por isso que a gente chama de preparação. Professora, a preparação, o sujeito já pode ser imputado criminalmente? Não. A não ser que o ato dele seja um crime próprio, um crime específico. Por exemplo, eu compro uma arma ilegal e depois eu acabo sendo pega numa blitz e eu tô com essa arma ilegal. Então, quer dizer, o crime que vai ser imputado a mim não é o crime de homicídio que eu pretendo praticar, e sim o crime de porte ilegal de arma, porque portar ilegalmente uma arma é um crime autônomo, tá? Então, eu tenho essa possibilidade de crimes, durante a prática do meu ato de preparação, eu estar praticando crimes que sejam autônomos, e por isso eu preciso necessariamente criminalizar esses atos, mas não o homicídio que eu pretendia realizar, tá? Não o homicídio. Por exemplo, quando a polícia estoura a casa dos bandidos. Qual casa de bandidos? Bandidos que são assaltantes de banco, por exemplo. E lá ela não vê nada, não tem... Até
tem alguns indícios de que assaltariam determinados bancos, mas não tem nada. A única coisa que tem lá são armas. A polícia consegue imputar para ele assalto ao banco? Não. Mas o porte legal das armas consegue. Por isso que a maioria das vezes, quando os policiais acabam sabendo de planos, eles aguardam o início da execução. Eles aguardam os sujeitos entrarem dentro do carro todos armados para se direcionar para o banco. Eles aguardam, quando o sujeito vai estourar preso, para tirar preso da cadeia lá, eles aguardam o início da execução da fuga, para que eles consigam trazer a imputação dessas pessoas, para eles consigam imputar para essas pessoas algo, entendeu? O que foi, Marlon? Eles chamam isso de batida? Como é que é? Eu lembro que tem um nome para isso, não tem? Evasão. Ah. Evasão. Daí tem abatimento de preso, né? Que esse daí é o nome popularmente. Quando eu vou abater preso, que é quando a facção vai lá buscar o preso, tá? Daí você pega o sujeito. Tem aquele ato preparatório exceção, né? Que é o do crime de preparado para fabricar moeda, né? Falsificação. Sim, daí já é o crime de falso, né? Aí você já tem a falsa. É a mesma coisa da falsidade ideológica. Gente, vocês viram o rolo que tá dando o negócio de quem pediu o auxílio emergencial? Vocês viram o rolo que tá dando? E isso é muito sério, gente, porque você praticou crime de falsidade ideológica, você fez uma falsa declaração. Sim. Só que daí, qual o problema? A falsidade ideológica, se você vai fabricar um documento falso para você apresentar, você, na fabricação desse documento, você já tem um crime autônomo, que é o crime de falso, que é a falsificação de documento. É uma preparação, crime autônomo, tá? Então, aí eu tenho crimes autônomos que daí eu posso imputar. E lembram-se aquele princípio da absorção, que o crime mais grave absorve o crime meio? Na falsidade ideológica, ele absorve o falso, tá? Se o sujeito for pego se apresentando já como falso, como outra pessoa, né, outra identidade, esse crime de falsidade vai absorver o crime de falsificação de documento, tá? O crime meio. Então, a gente tem essa possibilidade, tá bom? Ok? Conseguiram entender? José, Marlon? Conseguiu? Uhum. Aqui não tem concurso de crime, né? Daí não tem concurso de crimes, tá? A preparação, então, ainda também não é crime, a não ser que seja uma conduta ilícita já. Que seja autônoma. Comprou uma arma de fogo ilegal. Exatamente. Então, ok? eu posso colocar direto que ainda não é crime. Não é crime. Só que daí, Ellison, coloco a observação, porque vocês sabem que OAB, concurso, eles vão pegar na observação. Eles vão pegar vocês assim. A preparação não é ato que pode ser imputado criminalmente, dentro do intercrimes. Só que tem a exceção, a não ser que a conduta tomada caracterize um crime autônomo. Ok? E, voltando aqui no nosso intercrimes, depois da preparação, eu tenho a chamada execução do crime. E o que é a execução do crime, gente? A execução do crime, ela acontece quando o sujeito inicia a realização do verbo do tipo, ok? Eu tenho a realização do verbo do tipo iniciada, e por ter a realização do verbo do tipo iniciada, nós vamos ter as condutas a mais do que a simples preparação, né? É o que eu comecei a falar para vocês, é o sujeito que já está dentro do carro com mais 2, cheio de arma para invadir um banco e já está se encaminhando para esse local. Então, quer dizer, eu já tenho o início do verbo iniciando, né? A conduta já está se exteriorizando, está iniciando.
Então, aqui, a partir da execução, o crime já é punível, tá? Eu já tenho a possibilidade de imputar ao sujeito o crime que ele pretende realizar por meio do início dos atos executórios. Então, é a partir daqui em que o crime passa a ser punível, tá? É a partir da execução que ele passa a ser punível. Professora, mas qual que é a diferença da preparação e da execução? Na preparação, eu não tenho o início do verbo, tá? O início do verbo furtar. Então, tá, o que nós iríamos fazer, né? Daí é o verbo roubar, porque é roubo. Vamos, eu e mais 2 comparsas, o fulano ficou de comprar a arma, o ciclano ficou de comprar as bombas. Então, os atos preparatórios estão diferenciados do ato do roubo em si. Ele não está na realização da conduta roubar ainda. No entanto, eles estão utilizando atos para vir para a conduta do roubo, para vir realizar o verbo do tipo roubar, ok? E a partir do momento em que eles iniciam esse verbo do tipo roubar, aí eu já tenho aquilo que a gente chama de execução do crime e eu já posso ter a punibilidade do sujeito a partir do início dos atos executórios, tá bom? Mesmo que não aconteceu o roubo ainda. Né? Acho que essa foi sexta-feira, aconteceu em Colorado ali, não sei se você viu a reportagem, em que a Rotan abordou, né, um carro suspeito com 3 indivíduos dentro e que estava com armas. Né? Estavam se dirigindo, teoricamente, a um assalto. Mas aí que tá, né? Onde? Qual assalto? Né? Então, a maioria deles, o que o delegado ele vai imputar, né? Há indícios de que é um assalto, mas se você não conseguir provar que há esse indício, por isso que a primeira coisa que eles pegam é isso aqui, ó. Celular. Tá? Porque o celular, ele serve para mostrar indícios de que estava na execução do crime já, e não em atos preparatórios, tá? Porque se eles estiverem só se encaminhando e eles não conseguirem provar que houve indícios de que havia a preparação de assalto, ele não consegue imputar nada mais do que porte legal de arma para esses sujeitos. Mas trocaram tiros com a polícia. Aí é diferente. Aí é outra coisa, né? Porque aí você já tem outros crimes. Né? Você já tem outros crimes que você pode ir imputando neles. E, inclusive, o fato deles trocarem tiros com a polícia também demonstra que eles já estavam preparados para a ação. Né? Eles não estavam carregando o porta-malas. Eles estavam todos munidos aqui com a arma. Então, quer dizer, quem que anda numa estrada com a arma no colo? Só quem que já está prestes a praticar um ato. Então, são as condutas que vão estar mostrando se eles estão na execução ou se estão ainda na preparação. Porque na preparação eu não estou armada aqui comigo. Na preparação eu comprei e está guardado. Está na porta-mala do meu carro, está atrás do carro, né? E assim por diante. Não está aqui comigo, junto à minha pessoa. Agora, se eu for abordada e estiver junto à minha pessoa, a prova de que eu já tinha um indício, isso já é um indício de que havia a intenção de prática de uma conduta delituosa. Isso já é execução. Ponto. Isso já é execução. Se tivesse sido pego dele com a arma, por exemplo, no porta-luva, seria diferente. Independente da arma que fosse, não houve tiro, não houve nada, a arma estava no carro, aí seria preparação. Isso, só porte. É lógico que para toda preparação, a polícia ela faz uma investigação para verificar qual é a finalidade daquilo. Né? Ninguém não é preso várias armas sem que a polícia faça uma investigação. Mas para que iria utilizar essas armas? Qual é o intuito da utilização dessas armas? E assim por diante. Tá? Então tem que se verificar no caso concreto. Você vai conseguir diferenciar bastante a questão do que é preparação, do que é execução, justamente ali. Tá bom? Ok? Alguma dúvida, gente? Marlon, você ergueu a mão. Só para ver assim, se a conclusão que eu cheguei aqui está certa. Então, por exemplo, num crime progressivo, uma etapa, se for provado que tem um certo fim, pode ser consumado o crime final, então.
um crime progressivo? Aí a gente vai ver a diferença entre tentativa e consumação. Então. Tá? Por quê? Porque a tentativa, por exemplo, esses caras em Colorado, a tentativa, ela ocorre quando, por circunstância alheia à vontade do sujeito, ele é impedido de causar o resultado. Então, nesse caso, por exemplo, de Colorado, que o Ellison falou aí, seria uma tentativa. Ok? Não seria um crime consumado. Porque eles não conseguiram fazer a invasão do local, eles não conseguiram roubar. Agora, se eles estão lá dentro, já estão realizando, mesmo assim não houve a inversão da posse do objeto que eles pretendem roubar, ainda assim é tentativa. Estou dentro do banco, chegou dentro do banco, a polícia me fechou lá. Ainda assim é tentativa enquanto eu não inverter a posse daquele objeto, né? Eu não inverter. Se eu pegar o objeto e sair dali correndo, daí eu já tenho a consumação, né? Mas se eu for pego no momento, eu fizer reféns e não conseguir, você vai na tentativa, tá? É que o que eu estou pensando, assim, o exemplo, né, no caso concreto seria assim, por exemplo, os caras estão com arma ali, né, o porte ilegal, né, num carro, por exemplo, e a polícia pega eles e vai ver a conversa no celular e daí poderia ser imputado o crime final ou não? Não, tentativa, ainda assim é tentativa. Tentativa, né? O crime final só vai ser imputado se houver o resultado. Então, no caso do roubo, que é a inversão da posse do objeto, que é a inversão do dinheiro, né? Vai soltar uma casa lotérica. Enquanto eu não tiver o dinheiro com eles, eles correndo com o dinheiro, ainda eu tô aqui no meio da fase de execução ainda. Sim. Tá? Eu tô no meio da fase de execução. Para entrar na consumação, eu tenho que ter o resultado. Aí eu tenho um crime consumado. Tá? Aí eu tenho um crime consumado. O que tem acontecido, por exemplo, com o pessoal que está usando o auxílio emergencial aí, que pegou o auxílio emergencial, né? Eu conheço muitos funcionários públicos que pegaram e agora eles estão sob pena de processo administrativo e até exoneração, né? Eles pegaram o auxílio emergencial, colocaram lá e conseguiram o auxílio emergencial. E daí o que aconteceu? Pegaram dinheiro, tiraram o dinheiro. Agora que deu tudo isso daí, a maioria deles estão devolvendo. E por que eles estão devolvendo? Porque daí eu tenho aqui, o arrependimento eficaz, antes de virar crime, antes de virar denúncia, né? E aí, se eu já devolvi, eu tenho a prova da devolução, olha lá, eu devolvi, né? Eu não agi de má fé, eu tentei, né? Eu tive um caso que a pessoa não conseguiu. Tá? E isso e é no Brasil inteiro, tá, gente? Eu tenho uma pessoa que passou na família, no grupo da família, ficou feliz, vou dar um churrasco, tal, o meu auxílio emergencial passou. Aí outro dia eu mandei o link, quem utiliza de fraude para pegar auxílio emergencial, cuidado, porque é crime federal, né? Você está cometendo um crime contra o governo. Isso quer dizer que a sua competência não é de justiça estadual, é de justiça federal. O crime, além de ser estelionato, falsidade ideológica, eles vão ser na esfera federal. Lá nas varas federais que vão ser julgados. Para pensar aqui em ACA, que isso daí não é. A dor de cabeça. Por causa de R$600 a dor de cabeça. Ele vai gastar, no mínimo, com o advogado, no mínimo, 6, 7 mil reais para conseguir tirar ele desse rosco. Por causa de R$600. Tá? É estelionato, gente. Estelionato é crime de ação penal pública. A mesma coisa de falsidade ideológica. Tá? Ação penal pública, só de saber que houve, só se debater o CPF dele com o CPF do auxílio emergencial e verificar que o cara tem dinheiro, poderia ter a possibilidade, ele já teve a declaração falsa. Professor, e crime contra a União não tem perdão, né? Ele não prescreve, né? Prescreve. Nesse caso, prescreve sim. Tá? Todos os crimes prescrevem. Tá? A prescrição de crimes é a mesma coisa para todos, independente quem é. A diferença é que a Justiça Federal ela é mais rápida para julgar. Ela tem mais suporte para julgar, né? Ela não é sucateada, ela tem juízes mais bem preparados. Então, geralmente, as penas são mais
Severas, né? Mais severas, né? Porque daí, contra a administração, ainda tem algumas situações em que há uma qualificadora. Então, tem que se tomar muito cuidado com isso. Muito mesmo. Tá bom? Conseguiram entender o que é cogitação, o que é preparação e o que é execução? Uhum. Sim? Então, agora nós vamos para a última fase, que é a fase da consumação. Fase da consumação. E o que seria a fase da consumação, gente? Eu estou tentando achar vocês aqui, não achei. Aqui. A consumação é quando todos os elementos do tipo penal vai se realizar. Então, eu tenho todos os elementos do tipo penal sendo realizados, ok? Então, aí eu tenho a consumação do delito, ok? A consumação. Lembram-se, eu acho que foi com vocês que eu peguei o crime de furto e que eu falei de todos os elementos do tipo penal, ou não foi com vocês? Do crime de furtar, não foi? Então, vamos lá, para vocês terem uma noção. Código Penal. Pegue o Código Penal, artigo 155. Qual artigo, professora? 155. Tá. Vamos lá. Deixa eu... Vocês estão vendo o Word aí, né? Que está compartilhado com vocês, né? Deixa eu compartilhar outra coisa aqui. Ó, Código Penal. Subtrair para si ou para outra é coisa alheia móvel. O verbo subtrair é tomar para si, tá? O significado dele é tomar para si, tá? Quando você tira da posse do sujeito, né? Isso aqui é um celular, é coisa alheia móvel. Eu tiro da posse do sujeito e tomo para mim. Isso é subtrair, tá? Você pode ver que o crime de furto, eu não tenho violência, eu não tenho emprego de violência nenhuma. Eu estou tomando para mim algo, ok? Aí ele coloca ali, tomar para si ou para outrem. Eu posso tanto dar para mim ou entregar para outra pessoa esse crime, tá? Ou eu posso pegar o objeto para mim ou entregar para outra pessoa, tá? Coisa alheia móvel. O que é uma coisa alheia? Primeiro, o que é uma coisa? Quando vocês estudaram direito penal, vocês viram a diferença de coisa e de bem. E vocês viram que o significado de coisa é muito mais abrangente do que o significado de bem. Porque a coisa, ela pode até nem ter valor patrimonial, mas ela é uma coisa. E o fato de estar sendo furtado também pode caracterizar aqui um crime, tá? Então, tomar para si coisa alheia móvel. Ele só vai constituir e consumar esse crime quando eu pego a coisa alheia móvel, tomo para mim, retirando, invertendo a posse desse objeto. Como assim, professora? A posse desse objeto, que era da Denise, passou a ser meu. Estamos nas aulas presenciais. Eu vi o celular lá, eu vi, nossa, que celular massa, tal. Estou precisando, mas eu não estou com grana, eu já sei o que eu vou fazer. Disfarço, deixo a Denise bem tertida com os amigos, ela conversando com o Iago, né? Ela e o Iago e a Elaine conversando, né? Quando eles fazem na sala de aula. Aí eu passo, pego o celular disfarçadamente, discretamente, coloco no meu bolso e sigo a aula. A posse do objeto deixou de ser da Denise e passou a ser para mim. Eu inverti a posse. E isso aconteceu mesmo depois da Denise ter finalizado a aula. Só depois de finalizar a aula que ela... Ah, prof, olha, não é por nada, mas eu vi. Ocorre tentativa ou consumação?
consumação, porque eu inverti. A tentativa para ela existir, ela tem que ser no ato da conduta, no ato da inversão da posse. Se no ato da inversão da posse eu já tomei para mim, e na hora que eu fui tomar para mim, a posse já não é mais mansa e pacífica minha. Por que não é mansa e pacífica? Porque o José viu, o José lá, a professora furtando o celular da Denise. Aí eu vou para uma possibilidade de tentativa, tá? Mas a partir do momento que esses elementos, subtrair para si ou para outra, coisa alheia móvel, que são os elementos do tipo penal, se caracterizar, eu tenho a consumação, ok? Eu tenho a possibilidade de consumação, tá bom? E lembrando-se que no Oi. Travou para vocês também aí? Travou. Gente, É. caiu. Caiu aí, né, prof? Você fica furtando. Caiu. Fico furtando o celular dos outros, dando errado. Gente, é a primeira vez que eu vi. E a minha internet tá boa. Sei lá. É a chuva chegando aqui em Maringá. Não, mas o Teams está derrubando bastante mesmo. Hoje, na aula da professora Tati, também aconteceu. Ele derrubou, então é ele que está instável. Eu não consegui assistir praticamente o final ali, que trava umas 3 vezes. Travou? Nossa! Primeira vez que isso aconteceu comigo. Mas vamos lá. Conseguiram entender o que são esses elementos? A Denise, com essa cara de assustada dela, é o melhor, né? Ela ficou com uma cara assim. Parece que tem um bicho aqui, que ela tá olhando para um bicho assim. Eu me sinto um bicho, Denise, quando você fica assim. Mas é bom que pelo menos eu entendo se você está entendendo ou não. Conseguiram entender o que são esses elementos do tipo penal que eu preciso consumar, que eu preciso realizar para consumar? Eles são os elementos. Então, o que eu estava falando para vocês antes de travar? Existem alguns crimes que são aqueles chamados crimes de resultado, e esses crimes de resultado vocês têm que tomar cuidado, tá? Por quê? Porque os crimes de resultado exigem necessariamente que os resultados se realizem, que ocorra o resultado. Por exemplo, no crime do 171, se a gente pegar o crime do 171, deixa eu pegar aqui, 171. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Olha o tanto de elemento que eu tenho, tá? Só que ele é um crime de resultado. Por quê? Porque eu preciso que essa vantagem ilícita ocorra. Eu preciso que o sujeito receba essa vantagem ilícita. Ou seja pego, no mínimo, tentando receber essa vantagem ilícita. Com a boca na botija, tá? Então, o crime de estelionato, ele é um crime de resultado que ele precisa, para se consumar, que a vantagem ilícita seja recebida. Caso contrário, não é consumação. É uma tentativa de estelionato, tá? Então, eu preciso que o sujeito pague determinado o conto do bilhete premiado, né? O conto do bilhete premiado é um crime que o outro está tentando praticar uma conduta ilícita contra o outro, né? A pessoa que passa por uma situação de bilhete premiado, ela também quer tirar vantagem da outra, por isso que ela cai no golpe. Então, para ele ter a consumação do crime de estelionato nesse caso, o sujeito ele tem que pagar pelo bilhete, ele tem que dar o dinheiro em troca do bilhete, que é isso que acontece geralmente, tá? E é muito comum, tá, gente? É muito comum. Uma vez a minha mãe foi deixar o Thor na escolinha, que eu tinha uma creche que eu deixava o Thor, e ela desceu a rua, que é bem ali na rádio Pinga Fogo, e tinha uma pessoa, um senhor bem simples, vestido bem simples, e tentou aplicar o golpe do bilhete para minha mãe, mas coitada da minha mãe, ela não tem vontade de tirar vantagem nos outros, né? A minha mãe pegou e falou assim, não, eu vou ligar para minha filha que é advogada, ela vem aqui e te ajuda aí a receber esse dinheiro. Aí ele falava, não, mas eu não quero, eu não preciso disso tudo de dinheiro. Se a senhora me der aí o dinheiro que a senhora tiver,
eu passo para a senhora. Ela, não, jamais, o dinheiro é seu. Eu vou ligar. Eu sei que chegou mais outra pessoa junto e tentaram fazer com que ela fosse. Ela falou, então tá bom, tô ligando para minha filha, que é advogada, ela encontra a gente lá no banco. E aí eles conversaram e saíram fora, né? Aí que tá, é a situação. O que acontece no estelionato? Só seria estelionato se eles tivessem conseguido retirar a vantagem da minha mãe, né? E conseguisse levar ela e ludibriar ela. Porque se vocês perceberem aqui, ó, quando a gente fala dos elementos, ó, eu preciso do prejuízo alheio, então eu preciso que esse valor seja tomado, e eu preciso do induzimento de manter alguém em erro diante de um artifício ardio ou um meio fraudulento. Ou seja, o sujeito que leva o outro a erro por uma situação de ser um 71 mesmo, de levar na lábia. Tá? Eu preciso necessariamente desses artifícios, desses elementos que sejam completos, tá bom? Para que eu consiga caracterizar, para que o sujeito tenha, né, o dolo de estelionato. Lembram-se aquele sujeito lá do carro que eu vendi para vocês, que eu falei para vocês, que ele vendeu o carro e depois ele está respondendo por estelionato qualificado lá em Santa Fé? Lembram-se? Ele vendeu o carro, ele não fez a documentação do carro, porque o carro era financiado, ele não estava conseguindo pagar o carro. O que ele fez? Ele entregou o carro para o pai de um amigo. E ele não estava conseguindo pagar o carro. Aí esse pai desse amigo foi lá em Santa Fé e começou a aplicar estelionato. Como assim, professora? Começou a vender, como é que eles falam? Fazer venda de móveis para dentro das residências para pessoas que são simples, idosos, e levavam esses idosos lá no banco e pegavam aqueles empréstimos descontados direto no pagamento da aposentadoria, né? Então, teve esse caso. O que eu tive que mostrar? Eu tive que mostrar que o meu cliente, ele não teve o dolo, até porque ele não estava nem dentro daquilo que a gente chama de prova de materialidade de conduta. No entanto, como era um crime que fazia 10 anos que tinha ocorrido, quando chegou o pai dele, que era um senhor extremamente grisalho, e o senhor que praticou o crime, que era um senhor extremamente grisalho, as testemunhas, quando viram o pai dele, falou, não, é ele. Porque chama atenção para nós aquelas características que são mais diferenciadas. Porque grisalho não, o cabelo deles eram todinho brancos. Eles tinham a mesma compleição física. A diferença é que o senhor que praticou o crime tinha uma pele mais branca e o pai desse meu aluno tinha a pele mais escura. Mas você acha que isso vai chamar atenção depois de 10 anos? Não chama atenção. Então, o que eu fiz para conseguir tirar eles dali? Para conseguir... E eu acho que vai acontecer a absolvição, porque as alegações finais do promotor já foi no sentido de pedir absolvição. Eu cacei na internet o senhorzinho que tinha comprado, peguei várias fotos da internet desse senhorzinho, e como eles foram identificados pelas fotos também, eu pedi a identificação pelas fotos. As testemunhas, quando vieram e viram as fotos, falaram, não, foi esse senhor mesmo. Então, quer dizer, a testemunha já está falando, que são as vítimas, que eram os dois. Porque eles não sabiam diferenciar se era um ou outro. E eles falaram, não, é esse senhor mesmo. Aí o promotor, mas não é aquele outro que vocês falaram? Ah, mas eu não sei, faz muito tempo. E daí tem aquele princípio na dúvida, né? In dúbio pro réu. Se na dúvida eu não consigo identificar quem é o autor do crime, eu não posso trazer aqui. Quando sair a sentença, eu vou mostrar para vocês, tá? Já está concluso para a sentença, e daí eu pego tanto a resposta à acusação, pego as alegações finais do promotor, a denúncia do promotor, as alegações finais, para a gente estudar isso daí, tá? E a sentença do juiz, tá bom? Então, sempre que a gente fala desses elementos do estelionato, você precisa ver. É igual eu falei, se nem ele vende, ele nunca vendeu, meu cliente, ele nunca vendeu móvel, gente. Ele trabalhava como baixista numa banda, o pai dele é músico há 60 anos em Maringá, trabalhava como baixista numa banda,
Depois ele foi segurança, tanto é que eu conheço ele, que ele era segurança da faculdade que eu dava aula. Depois ele estava estudando de personal, ele estava trabalhando de personal trainer, porque ele conseguiu fazer uma faculdade onde ele trabalhava. Ele trabalhava de personal trainer, nunca se envolveu com nada, mas quando tinha 18 anos, meninão novo, vendeu o carro e não fez a papelada que tinha que fazer. Sabe qual foi a sorte disso ter acontecido? Da mãe dele guardar tudo. Por quê? Porque no dia que ela foi entregar o carro, ela exigiu de ir até o centro, no escritório de advogado, e fizeram um contrato. E esse contrato foi feito, inclusive, no nome dela, para vocês terem noção. E aí, vamos ver. Juridicamente, nem validade tem. Como que ela vai passar o bem que nem dela é? Mas vale como meio de prova de que aquele veículo não estava mais na posse dele, sim na posse do senhorzinho do cabelo branco lá, que uma das testemunhas, não, as 3 testemunhas alegavam que era o senhorzinho do cabelo branco. E que sempre trabalhou com móveis, né? Daí você pega na internet e eu falo, olha o perigo da internet, né? Peguei na internet que ele sempre trabalhou com móveis, peguei na internet tudo. A sorte é que esse senhorzinho já faleceu, senão ele ia ter uma condenação por estelionato, tá? A sorte dele é que ele já faleceu. Então, todos esses elementos, eles precisam necessariamente serem estudados. Olha a cara da Denise. Eu tava arrasando porque você falou assim, a sorte que ele morreu. Sorte que morreu. Sorte que ele morreu. Né? Porque se ele tivesse morrido, ele ia ter que ter a justiça ali no pé dele. E é lógico que se ele não tivesse morrido, gente, e se na época da resposta à acusação eu tivesse em mãos todas essas provas, na resposta à acusação eu já teria dado e pedido para retirar por falta de materialidade, prova de materialidade da conduta, prova de indício de que ele era o autor da conduta, né? Aquele contrato é que depois que a mãe dele foi achar. Então, aí eu tive que segurar para as alegações finais, para poder apresentar nas alegações finais, tá? E se ele tivesse vivo, se esse senhorzinho tivesse vivo, eu teria chamado ele para ser testemunha. Porque ele, para ser testemunha, ele mesmo iria falar, porque o filho dele foi testemunha. Né? Eu chamei o filho dele como testemunha, e o filho dele falou, não, meu pai mexia com móveis, desde que me conheço de gente, ele sempre trabalhou com móveis. Ele já ia para Santa Fé, ele fazia toda a região. Então, foi uma situação que corroborou com aquilo que eu estava contando para o juiz. Tá? Vamos ver, na hora que sair eu falo para vocês, tá bom? Mas, enfim, nesse caso é tudo consumado, né? Por quê? Porque eu tive a vantagem devida. O sujeito pegou o dinheiro e não entregou a totalidade dos móveis. Professor, eu não entendi por que foi crime. Foi crime porque ele não entregou? Ele não Ou entregou. foi porque ele pegou empréstimo? Ele não entregou. Ele não entregou. Ah, tá. Ele não entregou. E daí, olha como que é, né? Como que a gente fala como a nossa justiça é ineficiente. A gente fala assim, tinha R$8.000 imóveis, né? Então, ele não entregou. Dos R$8.000, ele não entregou um armário de cozinha, tipo pia, e 3 gavetas. Tá? Isso foi o que ele não entregou. E, por isso, ele estava com crime de estelionato na totalidade dos móveis inteiros. Porque o promotor não se atentou a isso e denunciou ele pela totalidade dos R$8.000. Tá? Então, isso tem que ser verificado, tá, gente? Isso é só... Por isso que eu falo, o direito penal ele é gostoso porque ele não tem uma regra básica. Num caso assim é assim, num caso assim é assado. Não, porque você vai ter que verificar no caso concreto o que o sujeito agiu, o que ele está fazendo, para você conseguir detectar se houve uma consumação, se houve apenas uma tentativa, se houve um arrependimento, que a gente coloca como arrependimento eficaz, se houve uma desistência voluntária ou arrependimento posterior. São condições que traz para você aqui dentro que o sujeito pode nem sofrer nenhuma penalização. Por exemplo, quem realizou a conduta de pegar o dinheiro do auxílio, agora está com medo, está, né, morrendo de medo. O que ele vai fazer? Ele vai lá, tem até um site que ele pode devolver,
o dinheiro, tá? Ele devolve o dinheiro. Ah, e se vier uma denúncia, uma investigação, você demonstra lá aqui, ó, eu devolvi, arrependimento eficaz, o governo não teve nenhuma desvantagem. Eu devolvi imediatamente, eu me arrependi, eu peguei, mas eu me arrependi, devolvi, tá aqui, ó. Tá? É lógico que para vir uma investigação vai demorar, né? Vai demorar. Agora, em caso de funcionário público, é fácil de buscar, porque daí você bate CPF com CPF, e é lógico que as máquinas públicas, a administração pública estão inchadas, eles querem arrumar encrenca para tirar o povo que está lá na estabilidade, né? Quantos que estão na estabilidade? Né? Então, isso pode acontecer, tá bom? Conseguiram entender? No crime de estelionato aí tem possibilidade de transação penal? Em crime de menor potencial? Não tem? Não? Não. Olha aqui, José. Ó a pena. Reclusão de 5 anos, de 1 a 5 anos, tá? A pena mínima é 1 ano, mas a máxima é 5 anos. Crimes de menor potencial é a máxima que não pode passar de 2, tá? Então, não tem como, tá bom? Não tem como. Há alguma dúvida, gente, com relação a isso? Não? Não pode, né? Então, vamos lá. O que vocês precisam saber? Eu tenho essas 4 fases, que são as fases, assim, imprescindíveis para que aconteça, tá? No entanto, em alguns crimes, eu ainda tenho uma outra fase, que é a fase do exaurimento. Exaurimento do crime, tá? Então, alguns crimes, eu tenho o exaurimento do crime, tá? Então, mesmo depois que o crime se consuma, o crime já se consumou, tá? Há uma continuidade da conduta delitiva. O sujeito, ele ainda continua agredindo ou lesionando aquilo que a gente chama de bem jurídico. E por isso que ocorre o exaurimento. Se vocês lembrarem de um exemplo que eu dei já para vocês, extorsão mediante sequestro. A extorsão mediante sequestro, ao contrário do estelionato, que eu preciso ter a vantagem indevida recebida, lá na extorsão eu não preciso. O fato de eu pegar alguém, colocar alguém em cárcere e ficar exigindo vantagem para que libere essa pessoa, eu não preciso receber o dinheiro do resgate para consumar a conduta. O fato de eu estar realizando essa chantagem, pedindo que ele devolva ou que ele pague para que seja devolvido o sujeito, já se consuma a conduta do extorsão mediante sequestro. Professora, mas e se ele recebeu o resgate? O recebimento do resgate é mero exaurimento do crime, tá? Ele já tem o crime consumado e ele já vai ter o crime com a pena do crime consumado, tá? Ele já vai ter o crime consumado. Só que o fato dele receber essa vantagem, ele é mero exaurimento do crime, tá? Ele é mero exaurimento. Professor, mas aí o crime não é mais grave? Não, porque são crimes específicos que ocorre esse exaurimento. Não são para todos, tá? Não são para todos, tá? Ok? Por exemplo, o sujeito que furta, eu coloquei até um exemplo para você, o sujeito que furtou um notebook e depois repassou esse notebook. Ele furtou, eu já estou consumado o crime de furto. E ele repassou lá na boca o notebook para trocar por pedra. Aquilo lá é outro crime? Não. Aquilo lá é mero exaurimento do crime. Professora. Fala. A tela compartilhada está do código. Ah, tá. Deixa eu voltar aqui. Gente, o meu tá meio lento. Ele tá chegando com delay para vocês, a minha voz ou não? Não é isso, não. Foi errado aqui.
Isso aí é o que eu tenho que fazer. Tem que corrigir um livro. Cadê minha apostila? Aqui. Aqui. Ó, a gente furta um notebook. O fato dele tirar o bem da posse da vítima já se consuma o crime, porque houve a inversão da posse. Então, com a inversão da posse, eu tenho o crime de furto já consumado. Agora, se ele vende esse notebook depois, trata-se de mero exaurimento, tá? Que é um ato que ocorre posterior, mas ainda está ofendendo o bem jurídico, patrimônio do sujeito, tá? Ainda está. Mas é um ato posterior que eu não vou ter uma penalização a mais para o sujeito, ok? O sujeito ele não vai ser penalizado a mais, porque o crime já está consumado. O crime já foi consumado, tá bom? O exaurimento é após a consumação. É em após, algumas situações. Em algumas situações, após a consumação. Só após. Tá bom? Então, lembrando... Daí esse outro não é crime? É o quê? Não. Ele é exaurimento do crime. O exaurimento do crime ele ainda é consequência daquele primeiro ofensa ao bem jurídico, tá? Entendi. Ok? Tá frio assim aí, Lucas, em Paranavaí? Tá parecendo o Gustavo daqui a pouco? Ah, tá frio, professor. Tudo lá da janela aqui. Ah, tá. Porque eu tô vendo todo mundo assim, ó. Eu fiquei até assustada. Então, tava calor de manhã, né? Aí agora, depois das 9, deu um frio. Não é porque tá nublando o tempo. Sim, tempo de chuva. Tá? Doutor, aqui então, no exaurimento... Fala, Ellison. No exaurimento, roubei o notebook, né? Roubei. O exaurimento eu vendi ele. Ponto. Você entregou você entregou. Tá? Outra coisa, que vocês, lá na extorsão, gente, se vocês pegaram o crime de extorsão... Professora, você sumiu. Eu sumi? É. Eu não consigo ver você mais. Mesmo colocando no seu rosto, não vai. Ah, é porque eu travei aqui. Aí, agora sim. Eu me tirei daqui. Se você pegar o crime de extorsão... Deixa eu pegar aqui o crime de extorsão para vocês. Ctrl F, extorsão. É o 158, alguma coisa assim. Aqui, ó. Pegue o artigo 158 do Código Penal. Pegaram? Sim. Olha lá. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem indevida, indevida vantagem econômica, a fazer tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. O que é esse crime de extorsão? Vamos ver se vocês conseguem dar um exemplo do crime de extorsão para mim. Lei do tipo penal. Vocês lembram da Carolina Dickmann? Quando ela mandou formatar o computador dela e fotos dela vazaram? Vocês lembram que o sujeito que teve acesso a essas fotos entrou em contato com ela e falou que se ela não pagasse 30 mil reais para ele, essas fotos vazariam na internet? Isso é crime de extorsão, tá? O simples fato deles terem ido lá, entrado em contato com ela e constrangido ela a fazer ou deixar de fazer algo, caracteriza o crime. Mas e se ela tivesse pago os 30 mil reais? É assim que se consuma? Não, a consumação se dá pela mera chantagem que se faz. Então, cuidado com a chantagem, tá, gente? Cuidado. Mulheres, cuidado com a chantagem emocional com o homem. Só vai ter churrasco se nós tirarmos todos 100 nas matérias. Não tem churrasco. Gente, nem me fala em churrasco, hein? Já está liberado. Tá liberado churrasco já?
Já faz tempo. Desde quando? Só as autoridades não podem saber, mas tá liberado. Ah! Vocês viram no Fantástico o tanto de denúncia ontem de festa clandestina? Vi. Tanto o povo fazendo festa clandestina. Eu vejo o povo o duro do Easter é que entrega todo mundo, né, do Instagram. Povo tudo em quarentena, todo mundo quietinho. Tem um povo da família lá que tá tudo festando. Aquelas festas com 20, 30 pessoas, tudo junto. Aí o João falou assim, eu vou chamar a fulano aqui em casa. Eu falei, você não vai, não. Eles ficam fazendo festa direto. Aí a gente não vai em mercado para não pegar. Não faz para não pegar. Aí vem dentro da minha casa, vem passar para mim aqui, ó. Não vou, mas não chamo mesmo. E só a chata. A psica ainda. Vamos lá, gente. Até porque eu tô entrando na idade de risco, né, gente? Tô perto dos 40. Para, pô. Tá Vamos longe, lá, hein? gente. Dos 40 anos de profissão? Joinha pra você. Vamos lá, gente. Conseguiram entender, então? Quais são as fases? Cogitação, preparação, execução, consumação. Ok? O exaurimento só vai acontecer para alguns crimes. Então, essas são as 4 fases que vocês não podem esquecer nunca na vida de vocês. Tá bom? E, continuando o nosso intercrimes, consumação e tentativa. O que é a consumação, gente? Volta a tela lá. Gente, tá muito delay esse computador. Tá muito, vocês não têm noção quanto que ele tá lerdo. Jesus! Pronto. O que é a consumação, gente? A consumação, ela vai acontecer quando todos os elementos do crime forem realizados pelo sujeito. Então, o sujeito que está na execução realizando o verbo do tipo, realiza todos os elementos que estão descritos dentro do tipo penal, tá? Aí eu posso falar que é um crime consumado, tá? Sempre que se fala dos crimes consumados, eu tenho a conduta que está descrita no tipo realizada, tá? A conduta que está descrita no tipo está realizada. Por exemplo, matar alguém, a pessoa tem que estar morta. O furto, eu preciso tirar da esfera de posse do sujeito, da esfera de visibilidade, de posse do sujeito, né? Para aí se ter a consumação do furto, tá? Então, quando a gente fala dessa possibilidade de consumação, eu vou ter essa consumação. Onde que está? Artigo 14 do Código Penal. Artigo 14 diz ser o crime, consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Pronto. Isso é o crime consumado. Professor, e a tentativa? O que é a tentativa? A tentativa é quando o sujeito quer realizar a conduta, ele está durante a prática dos atos executórios, mas por circunstâncias alheias à vontade dele, ele é impedido. Ele não consegue a consumação por circunstâncias alheias à vontade do sujeito. E por isso a gente tem aquilo que a gente chama de tentativa. A professora Letícia, muito admira que é uma coisa de louco. Quer matar alguém, pega a arma, dá 5 tiros e não consegue nem acertar. Ontem assisti um filme que era mais ou menos assim, eu dei risada, fiquei lembrando das formas de tentativa, né? Eu não consigo nem acertar o sujeito. O que isso acontece, gente? Eu não quis praticar o ato com dolo, matar alguém? Sim. Quis matar. Mas, por circunstâncias alheias à minha vontade, porque eu atirei querendo acertar, mas eu sou ruim, eu vou fazer o quê? Eu sou ruim, não consegui acertar. Por circunstâncias alheias à minha vontade, eu não consegui o resultado morte. Isso é tentativa. Ou, a professora Letícia pega a arma e quando ela pega a arma, vem alguém e tira, entre luta corporal comigo e tira a arma da minha mão.
Por circunstância alheia à minha vontade, eu não consegui realizar o crime. Então, sempre que a gente fala de circunstância alheia à sua vontade, são situações específicas que não vão trazer a realização do crime, tá? Não vai trazer a realização do crime. O crime não vai conseguir se consumar. Então, o sujeito quer realizar, mas ele não se consuma. Lembre-se sempre que o sujeito quer, tá? O sujeito quer a realização. Tá bom? Ele quer essa realização. Então, quais são os 3 elementos da tentativa que eu preciso necessariamente observar? Primeiro, eu tenho que estar dentro do início da fase de execução. Então, eu tenho que iniciar os meus atos executórios. Segundo, eu não posso ter a ocorrência da consumação, porque daí ele foge da questão da tentativa e vai para a consumação. E o terceiro, eu tenho que ter uma interferência de uma circunstância que é alheia à minha vontade. É que eu vou E marcar. que impede. Vamos lá. Elementos que compõem a tentativa. Início dos atos executórios. Segundo elemento, não ocorrência da consumação. Terceiro elemento, interferência de circunstâncias alheias à vontade do agente. Esses são os 3 elementos que vai caracterizar a tentativa. Lembre-se, na tentativa o sujeito quer, ele busca, ele quer aquele resultado, tá bom? Ele busca. Como nada pode ser tão perfeito, eu tenho algumas espécies de tentativa, tá? Uma é a tentativa imperfeita, outra tentativa perfeita, outra é a tentativa incruenta, é esse nome feio mesmo, tá? E outra é a tentativa cruenta. Tentativa imperfeita. Imperfeita, perfeita, incruenta e cruenta. Quando há interrupção no processo. O que é imperfeita, gente? Na imperfeita, os atos executórios são iniciados, tá? Mas eles não conseguem se esgotar. Como assim? Eu sou interrompida no meio dos meus atos executórios. A execução do crime é interrompida. Na tentativa imperfeita, a execução do crime é interrompida. Eu quero praticar o ato, mas eu tenho um problema que traz um interrompimento da tentativa. Ok? Perfeito. É imperfeita, depois é? Perfeita. Como que é a perfeita, gente? A perfeita é aquilo que a gente chama de crime falho. O sujeito realizou todos os atos executórios. No entanto, ele não consumou. Realiza Todos os atos falhos, no entanto, ele não consumou.
atirou na pessoa e, por um acaso, a bala não acertou nenhum órgão vital. Não acertou nada, né? Não acertou o órgão vital, não acertou... Ou acertou a pessoa, mas não matou. Descarregou o revólver na pessoa e não matou. Isso é a imperfeita. Ele Ou não é a conseguiu o perfeita resultado. que a gente fala, tá? Ele não conseguiu o resultado. Vocês perceberam a diferença de um e de outro? Na imperfeita, eu tenho uma interrupção dos atos de execução. Tá? Eu estou executando e sou interrompida. Ah, sou interrompida por quem? Ah, um terceiro que pula em cima de mim e eu paro de atirar, retira a arma de mim. Ou porque a arma acaba falhando. Já na perfeita, o agente tem todos os atos praticados, mas ele não consegue a consumação por circunstância alheia. Ou porque a pessoa não morreu. Ou porque eu sou ruim e não consegui atingir nenhum tiro. Isso é o crime fato, tá? Lembrando vocês que a tentativa, tanto imperfeita quanto perfeita, podem ser incruenta ou cruenta. Tá? Você começou a complicar, né? Não, elas podem ser porque é assim. Por exemplo, na imperfeita, o que é uma incruenta e o que é uma incruenta? Uma cruenta e uma incruenta. A cruenta, eu atingia a vítima. Então, eu tenho uma vítima atingida. Na tentativa incruenta, ela também é chamada de tentativa branca. Eu não tenho a vítima atingida. Eu tenho o erro dos disparos. Então, vamos lá. Ela pode ser imperfeita, por quê? Porque durante os atos executórios, eu atirei e falhou a minha arma. Então, eu só parei porque a arma falhou. Ok? Mas eu já dei 3 tiros na pessoa. E se eu atingir a pessoa, ela vai ser uma tentativa imperfeita, cruenta. Se eu dei os 3 tiros e não atingi a pessoa, ela vai ser uma tentativa imperfeita e incruenta. Professora, isso não se aplica só ao homicídio ou é só ao homicídio que se aplica? Tudo que nós falamos se aplica a tudo, tá? É que o homicídio, como ele é um crime de resultado de morte, ele é o crime de resultado mais fácil de se verificar. Né? Que todo mundo sabe que é a morte. Então, por isso que ele é muito utilizado em exemplos, tá bom? Beleza. Na cruenta, a vítima é atingida, mas não morreu. Exatamente. Ó, na incruenta, eu não tenho nenhuma vítima que é atingida. Na cruenta, eu tenho uma vítima que é atingida. Olha o torque ali. Tá? Na incruenta, eu não tenho nenhuma vítima. Na cruenta, eu tenho a vítima que é atingida e não morreu. Como assim, professora? Como que ela pode ser uma tentativa perfeita e cruenta? Lembra-se o caso da Landa, que eu já contei para vocês, da moça que limpava o escritório quando eu era estudante? Que o genro dela entrou dentro da casa e descarregou o revólver nela? Não falei para vocês? Isso lá para meados de 2002, por aí, tá? Eu já estava iniciando o curso de Direito e a filha largou do genro e o genro ficou com muita raiva. E ele queria matar a filha dela e queria matar os pais porque os pais estavam ajudando ela, né? Os pais estavam dando suporte para ela. Queria matar os pais. Aí o que ele fez? Ele invadiu a casa. A filha conseguiu escapar pelo fundo com o filho, pulando o muro para a casa do vizinho. E ele não viu. O pai conseguiu escapar pelo fundo e a mãe estava dentro de casa. Esse sujeito entrou dentro da casa, ele descarregou as 6 balas nela. Inclusive, até hoje, ela deve ter uma bala alojada na cabeça. Ela ficou mais de 40 dias de coma, tá? Mas ela sobreviveu. Ele conseguiu atingir a vontade dele? Não. É tentativa, então? É. É imperfeita ou é perfeita?
É perfeita. Perfeita. É a perfeita, porque ele descarregou a bala, o revólver. A sorte dela também que era um revólver 32. Se fosse um 38, com certeza ela não estaria mais aqui para contar a história. Ele descarregou. Ela é uma tentativa perfeita, cruenta ou incruenta? Cruenta. Cruenta porque atingiu ela, tá? Então, Professora. sempre que atinge a vítima, é cruenta. Se eu pratico todos os atos executórios, mas mesmo assim eu não consegui atingir a minha vontade, que era matar, ele é uma tentativa perfeita, que é o chamado crime falho. Se eu sou impedida durante a realização dos meus atos executórios, é uma imperfeita, porque eu iniciei os meus atos executórios, mas eu não parei, eu não consegui finalizar, tá? Então, sempre você tem que verificar assim, o sujeito realizou, ele foi impedido porque outra pessoa chegou, a polícia chegou e ele saiu e entregou fuga. Então, ele não finalizou os atos executórios. Nesse caso, por exemplo, ele descarregou o revólver e aí saiu, pegou o carro e foi embora. Então, ele realizou todos os atos executórios. Não é verdade? E se, no caso, tivesse chegado a polícia e ele tivesse parado de atirar porque a polícia chegou? Ele sai da tentativa perfeita e vai para a imperfeita, porque ele estava ainda no meio dos atos executórios, ok? Fala, Lucas. Se a arma falha, ele tá com a arma apontada, a arma falha, é perfeita? É perfeita. Porque... Sim, se ele ainda continuar atirando, sim, né? Sim, se ele, tipo, ele foi atirar, aí a arma falhou, aí ele não atingiu. Seria perfeita e incruenta. Isso mesmo, porque não atingiu. Porque ele não foi impedido, mas foi a arma que falhou. Isso. Ó, para vocês verem aqui, a imperfeita, ela nunca vai poder ser perfeita, tá? Ou ela é imperfeita ou ela é perfeita, a tentativa. Eu nunca tenho uma imperfeita perfeita. Sempre vai ser ou imperfeita ou vai ser perfeita. Ou eu sou interrompida no meio dos atos executórios e daí eu tenho algo que a gente chama de tentativa imperfeita, ou eu realizo todos os atos executórios e daí eu vou ter uma tentativa perfeita. E aí, Professora, e tem... Como assim, professora? Porque se você atingiu a vítima, você é cruento. Se você não atingiu, você vai para incruento. Você não consegue ter ela junto. Entendeu? Você não tem as duas qualificações junto. As duas classificações juntas. A mesma coisa que é perfeito e imperfeito. Você não consegue classificar uma conduta do sujeito junto. Ah, professor, mas e se tiver várias pessoas? Mas daí são vários crimes. Não é? E aí cada crime tem a sua classificação. É isso que a gente tem que fazer a visualização para conseguir falar. Fala, Denise. E a imperfeita? Dá um exemplo de imperfeita com a incruenta, cruenta. Tem? Imperfeita, eu falei desse caso. Essa era perfeita? No caso, ó, essa era perfeita. Ele chegou, atirou na sogra, descarregou o tambor, foi embora. Isso é perfeito. Perfeita, e o que é né? imperfeito? Ele tá lá atirando e chega a polícia e interrompe ele. Ele emprega a fuga. Ele não continua atirando porque a polícia chegou. Isso então não existe a imperfeita, cruenta, ela não existe. Tem? Ele atingiu a sogra. Não atingiu a sogra? Atingiu. Atingiu a vítima. Se atingiu, é cruenta. Se ele estivesse atirando e não atingir ninguém, aí é incruenta. E ele para de atirar porque a polícia chega e ele emprega a fuga, aí é incruenta. Imperfeita e incruenta. Ah, tá, entendi. Conseguiu visualizar? Uhum. Ok? Então, essas são as espécies de tentativa. E para finalizar nossa aula de hoje, porque eu não vou iniciar... Oi? Só uma dúvida. Lá na imperfeita, essa interrupção dos atos executórios, ele é só realizado por terceiros ou, por exemplo, acontece alguma outra coisa, sei lá, cai o teto, alguma coisa circunstância. Qualquer circunstância.
Qualquer outra Mas circunstância. nesse caso... Tanto é, Andréia, que quando a gente lê o crime lá no artigo 14, se você lê o crime da tentativa, que ele fala, ó, disse o crime, inciso 2, deixa eu até pegar aqui para vocês verem. Tentado quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Não fala nada de ser um terceiro que interrompeu ou de, no caso, o sujeito for tentar atirar e não conseguir porque a arma falhou. Às vezes ele atirou, descarregou a arma, atirou 4, 5 vezes ali e a arma falha. Tá, minha dúvida era essa mesmo, de, por exemplo, falhar a arma, então ela se enquadraria no imperfeita, né? Depende se ele atirou todas as vezes, né, num tambor de 6, né, de arma, que tem 6, alguns tambores. Ah, tá. Tirou todas as vezes, ele é perfeita. Ele teria descarregado a arma ali nela. Ah, tá, não, entendi. Né? Não falhou, ficou lá tentando. Você tem noção, essa pessoa se vendo morrer 6 vezes, esperando o tiro, o desespero? Então, isso vai depender da conduta dele. Como tá bom? Que morre 6 vezes, prof? Entendi. Não, ela se vendo morrer 6 vezes, porque falhou a primeira, você fechou o olho e está esperando o tiro. Né? Porque a vítima, necessariamente, todos que eu vejo, ela faz assim, né? Ah, tá. Você vê que o negócio vai acontecer, você esperou. Peguei. Aí você ouviu o barulho, não sentiu dor nenhuma. Daí você olha de novo, aí ele vai de novo. Imagina o sofrimento da pessoa também, né? Ok? Conseguiu entender, Andréia? Consegui. Tá bom? Isso vai ser verificado no caso. Vocês viram como que é o direito penal? O direito penal é instigante. Você consegue fazer análise, ver. Por isso que o advogado criminalista tem várias coisas que ele pode fazer para conseguir tentar diminuir a pena, né? Porque daí você vai levar para o direito penal do finalista, né? Do finalismo. Qual era a intenção do sujeito? E assim por diante. Ok? Sim. O que eu quero que vocês coloquem aí com um asterisco enorme, né? Uma observação enorme. Qual que é a natureza jurídica da tentativa? A natureza jurídica da tentativa é uma causa de diminuição de pena. Como assim, professor? Peguem o artigo 14, parágrafo único do Código Penal. O artigo 14, parágrafo único, fala: salvo disposição contrária, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços. Então, o sujeito que age em tentativa, ele vai ter uma diminuição de pena. Eu vou pegar a pena do crime consumado e diminuir. Professor, mas como que eu vou fazer a análise da diminuição dessa pena? E aqui agora eu vou ter que tirar para vocês e colocar para vocês aqui no nosso Intercrimes para a gente conversar. Professora. Oi. Então, a natureza jurídica da tentativa é? Causa de diminuição de pena. Vamos lá, gente. Vocês estão vendo aqui no Intercrimes? A tentativa, ela sempre vai ocorrer aqui, ó, da execução à consumação. Tá? Então, vamos lá. Se ela vai diminuir de 1 terço a 2 terços, a diminuição maior é 2 terços, não é? Eu tenho uma pena maior para ser diminuída. 2 terços da pena e 1 terço é uma diminuição menor. Quanto mais próxima a consumação, menor vai ser a diminuição. Então, se a conduta dele foi interrompida aqui, bem próxima à consumação, qual vai ser a diminuição? De 1 terço. Se a conduta for no início dos atos executórios, e ele foi interrompido aqui no início dos atos executórios, vai ser a maior diminuição de pena. Qual? 2 terços. Então, o que se leva em consideração com relação a qual mais ou menos diminuição, é que quanto mais próxima a consumação, menor vai ser a redução. Tá? Então, se o sujeito está caminhando aqui, ó, é aqui nesse caminhar que vai fazer a análise.
Se ele está próximo aqui, a redução é maior. Se ele está próximo à consumação, a redução é menor. Ok? É essa a possibilidade que a gente tem para enxergar e visualizar isso. Alguma dúvida, gente? Então, é causa de diminuição de pena. E, por fim, para a gente finalizar a nossa aula, o que os crimes, alguns crimes não conseguem visualizar a tentativa, não conseguem enxergar a existência de uma tentativa, tá? Por exemplo, crime culposo. No crime culposo, o sujeito quer o resultado? Não. Então, não tem como ele ser interrompido nos atos executórios. Se ele não quer o resultado e o resultado se dá sem ele querer, eu não tenho como ter a tentativa. Então, no crime culposo, eu não tenho. Isso tudo está ali na nossa apostila. Deixa eu ver se está na apostila, né? Eu estou falando que está aí, eu nem sei se está. Deixa eu abrir a apostila aqui. Tá sim. Tá, né? Olha lá. Outro crime que não tem e não admite a tentativa, o crime pré-terdoloso. Por que o crime pré-terdoloso? Porque no crime pré-terdoloso eu tenho dolo no antecedente e culpa no consequente. Não tenho como ter uma tentativa dentro do resultado que se deu por culpa. Tá? Eu não tenho como ter a tentativa dentro do resultado que se deu por culpa. Contravenção penal. Na lei de contravenção penal, há uma proibição de visualização da tentativa para qualquer tipo de contravenção, tá? Então, o artigo 4º da lei de contravenção penal, ele proíbe a aplicabilidade da tentativa. Então, qualquer contravenção penal, ela só é visualizada se for consumada. Crimes omissivos próprios. Quais são os crimes omissivos próprios? Lembra que nós passamos uma aula inteira falando de crimes omissivos próprios e impróprios? Próprios é onde eu tenho um verbo que vai me trazer uma omissão. Lembra? 135, 244, né? São verbos que vai trazer uma omissão. O sujeito vai ter ou deixar de agir dentro do núcleo do tipo. Os omissivos impróprios são aqueles que eu tenho a posição de garantidor, tá? Aqui, somente os omissivos impróprios, onde o sujeito tem o deixar de agir, tem o núcleo do tipo deixar de agir, é que a gente tem a possibilidade de não aplicabilidade da tentativa, tá bom? Não se aplica a tentativa neles. Porque, por exemplo, não tem como eu tentar deixar de agir, né? Não tem como. Porque a partir do momento que você se omitiu, você já realizou o crime de omissão de socorro. Sim. A partir do momento que você não pagou a pensão, você já realizou o crime de abandono material. Sim. Tá? Então, o núcleo do tipo não permite a tentativa, tá? O verbo não permite, porque a simples realização já dá a consumação dele. Então, os crimes omissivos não têm tentativa. Omissivos próprios. Omissivos próprios. Tá? Omissivos próprios. Crimes habituais. Quais são os crimes habituais? São aqueles que são rotineiramente praticados. Eu preciso da conduta rotineira do sujeito. Tá? Por exemplo, exercício ilegal da medicina. Eu preciso que o sujeito exercite o crime com habitualidade para ele se consumar. Né? Mas se exercitar só um dia, a ilegalidade da medicina, só um dia, não é crime habitual? Não é crime. Que se ele for pego exercendo, mesmo que for só um dia, eu já tenho a consumação. Eu não tenho a tentativa. Daí não é habitual, né? Tá? Daí é um crime habitual. É habitual, mesmo que for só um dia? É um crime habitual. Mesmo que você assine, você assinou um atestado. A partir do momento que você recebeu uma pessoa, você já está exercendo esse tipo ilegal da medicina. Você não consegue visualizar um sujeito que é pego na tentativa de exercer ilegalmente a medicina. Porque ele vai ter que exercer a profissão para conseguir ser colocado no crime. E a partir do momento que ele exerceu, chegou no postinho, foi contratado como médico, já é exercício ilegal da medicina.
Vocês viram que no Cruzeiro do Oeste, acho que foi Cruzeiro do Oeste, Astorga, não sei, teve um médico assim? Não. Eu não sei onde que foi. Eu sei que a equipe do SAMU foi fazer um socorro lá nesse postinho e o médico não soube procedimentos básicos de socorro. E isso levantou a lebre da socorrista. A socorrista veio, comunicou o chefe do SAMU, que é aquele que faz o aporte aéreo aqui para toda a região, e ele começou a investigar e foi verificar que ele estava usando o nome de outro médico lá de São Paulo. Não era, o cara era formado ou no Paraguai ou na Bolívia, e como ele não tinha o certificado para exercer medicina aqui, porque vocês sabem que eles têm que fazer uma prova, eles não conseguiam exercer a medicina aqui, ele pegou de outros e estava trabalhando como se fosse contratado de outros, com outro nome, tá? Pegaram esses dias, faz o quê? Não faz nem 2 meses isso. Só que nesse caso aí ele era formado, né? Só não podia trabalhar aqui, né? Mas ele não podia, mas é exercício legal ainda, porque exercício ilegal, não basta ele ser formado, ele precisa ter autorização legal para exercer a profissão. É a mesma coisa que você, José, se falar que você é advogado agora, sem ter a carteira da OAB. Antes de eu ter a carteira da OAB, eu não podia falar, sou advogada. Né? Porque eu estou falando que eu estou exercendo uma profissão que não é minha. Tá? O que tem de denúncia na OAB de escritório, que tem estagiário que se apresenta como advogado para o cliente, vocês não têm noção. Tem muito, não pode. Tá? Há uma conduta delitosa? Sim. Tá? Você tem, inclusive, é perigoso até o dono do escritório, estelionato, justamente. O dono do escritório ter essa possibilidade de responder e perder a OAB, tá? É igual a minha prima outro dia, ela chegou para mim e falou assim, ela não quis me dar o processo de divórcio dela, deu para o advogado da família, e eu era muito próximo, eu falei, deixa eu fazer. Ela falou, não, mais uma dor de cabeça para você está correndo com o doutorado, bababá, não deu. Daí outro dia ela chegou para mim e falou assim, onde que eu vejo a OAB do doutor fulano de tal? Eu falei, entra no site da OAB e procura. Ela entrou no site da OAB, nada da OAB. O cara não achava. Foi ver, o cara tem a OAB suspensa. Ele tá com a OAB suspensa. Será que é advogado bom? Para pra pensar. O tanto de coisa ruim que ele deve ter feito para ele ter a OAB suspensa. E ele continua atendendo o cliente. Aí ela foi lá e fez uma denúncia contra ele. Tá? Outros crimes. Oi. Licença da OAB e suspensão da OAB. Qual que é a diferença? Eu tava vendo a diferença é que a suspensão você não tem. Na verdade, a suspensão ela pode acontecer tanto por via de administrativa, de processo administrativo disciplinar do advogado, ou eu, Letícia, estou na carreira acadêmica e eu não quero ficar pagando OAB, eu peço a suspensão. Tá? E a licença é para funcionários públicos que têm cargos incompatíveis com a advocacia. Mas aí você pode depois voltar, né, advogar? Posso voltar. Tá? Por exemplo, igual o juiz, ele sai da faculdade, já faz o OAB e passa. Aí ele passa os 3 anos de atividade jurídica e daí ele passa no concurso. O que ele tem que pedir? A licença da OAB, tá? Ele não pode ter o número. Daí, essa licença, ele não pode ter o número. Funcionário público não pode, né? Geralmente, tá bom? Policial militar que passa, não pode. Ele precisa pedir a licença, tá? Ok? E, por fim, os 2 últimos crimes para a gente finalizar. Crimes em que a lei só pune se houver o resultado. Existem alguns crimes que são crimes que não exigem a presença do resultado. E existem crimes que exigem a presença do resultado. Por exemplo, o crime do 122 de auxílio e instigação ao suicídio, ele é um crime que ele só vai ser punido se houver o resultado. Qual é o resultado? O suicídio. E agora, a situação da mutilação, né? Vocês viram que já mudou o crime, né? Eu cheguei a mostrar para vocês, né? Por causa da baleia azul, lembram-se? Que a gente viu a aula passada, que agora você auxiliar, incentivar, instigar a pessoa
a se automutilar, tá? Então, no crime do auxílio ao suicídio, especificamente ao suicídio, só vai ter o crime se o sujeito morrer, tá? Se o sujeito morrer. Então, ele é um crime que ele exige o resultado morte para ele ser imputado ao outro. Se o sujeito tentou se matar e não conseguiu, eu não tenho a tentativa disso, tá? Eu não tenho a tentativa disso. E alguns outros eu tenho alguns crimes em que a lei penaliza a tentativa como se fosse crime consumado. Aí eu tenho o crime da evasão de presos, né? Evadir-se ou tentar evadir-se. Mas vocês perceberam que dentro do tipo penal está lá, ó, evadir-se ou tentar evadir-se. Vamos pegar lá no artigo, deixa eu pegar aqui o Código Penal, para mostrar para vocês. Compartilhar. Gente, que delay que tá esse coisa aqui que eu tô até com raiva. Crime do artigo 352. Ó, se vocês pegaram evasão mediante violência contra a pessoa, tá? Esses são crimes que estão aqui dentro do capítulo que fala de contra a administração da justiça, tá bom? Então, aqui, ó o que ele fala. Evadir-se ou tentar evadir-se. O preso ou o indivíduo submetido a medida de segurança detentiva usando de violência contra a pessoa. Vocês viram que dentro do tipo penal o elemento tentar está incluso. Então, eu tenho o verbo tentar evadir-se. Então, independente de acontecer a evasão ou a tentativa dessa evasão, o sujeito consumou aquele artigo que está no 352. Ele tem a consumação do artigo, tá? Independente. Então, tem que tomar muito cuidado com relação a isso, tá? Então, o 352... Professora, eu não tenho esse artigo aqui, tem, no meu sim. tá falso testemunho. 352. Ah, tá. 352. Achei. Vocês podem ver que ele está lá, evadir-se ou tentar evadir-se. Então, esses crimes em que eu tenho a conduta da tentativa colocada como consumada dentro do tipo penal, também não vai admitir a tentativa, ok? Ele não vai trazer a possibilidade de admissão da tentativa. Alguma dúvida, gente? Não. Não? Tá bom por hoje, né? Uhum. Vamos guardar para a próxima aula, para a gente conseguir a próxima aula finalizar com Professora, tudo, nem tá bom? terminou, já ligou o rádio aí, prof? Você tá... Já tô ligando já. Nossa. Só que agora eu dei uma bobeada aqui, então demorou um pouquinho mais. Gente, beijo para vocês. Beleza, Boa semana. Uma semana Obrigada, muito produtiva Sorsa, para também. vocês. E Tchau, a semana que vem a vamos. gente tem as subs, tá? Eu vou lançar até para vocês o calendário da quarta não sub. tem aula. Quarta não tem Tá? aula, prof? Vai ter aula normal, tá? Até porque você semana que vem já. Aula normal. Nos O dias sujeito da tem sub 7 tem dias. aula ou não? Oi? Nos dias da sub tem aula normal ou Vai não? ter aula normal. O sujeito tem 7 dias para realizar a sub, né, gente? Não tem um porquê ele não ter aula, né? Ok? A sub vai ser liberada, por exemplo, a minha sub caiu na segunda-feira. Libera na segunda, vou só fechar na outra segunda. Então, não tem por que o sujeito, não vai fazer, tá? Não vai ter aula. Então, aula normal, tá bom? Beijos e até mais.